Olá para você que está conosco mais uma vez no canal de ES Hoje. A gente traz hoje o tema política e vamos falar de uma das casas políticas mais polêmicas nos últimos tempos, a Câmara de Vereadores de Vitória. E quem está aqui conosco é o presidente do Legislativo Municipal da capital, o vereador Leandro Piquet. Muito bem-vindo. Obrigado, Dani. Obrigado pela oportunidade. Obrigado a todos que nos assistem. Eu começo perguntando justamente sobre isso. O protagonismo da Câmara de Vitória é muito o resultado de um perfil de um vereador, que nós vamos falar sobre ele mais profundamente, Armandinho Fontoura, que buscava, de fato, chamar atenção, tinha um comportamento completamente diferente do senhor, mais contido. Como é que é estar à frente da Câmara neste momento? Dani, assim, é importante a gente iniciar essa conversa colocando a seguinte situação. Tivemos duas eleições para a presidência da Câmara antes da minha. Em nenhuma das duas eu coloquei meu nome para disputar. Eu venho repetindo isso, eu não estava na minha cabeça nem no meu coração me tornar presidente da Câmara. Depois de todos esses fatores, de todas essas dificuldades que a Câmara viveu, meus pares vieram e me incentivaram a colocar meu nome, entenderam que minha postura, que é a postura de um vereador que conversa tanto com a extrema esquerda quanto com a extrema direita, que transita, que tem bom diálogo com todos, seria o perfil ideal para retomar o protagonismo da Câmara de Vitória. A Câmara de Vitória é um poder fundamental para a gestão da prefeitura, para a relação da prefeitura com o governo do estado, para a gente pensar não só em Vitória, mas toda a grande Vitória. A população flutuante é muito grande, as pessoas moram num município, trabalham em outro. Então, assim, foi um consenso dos vereadores. Então, assim, meu perfil mais comedido, de muito diálogo, minha experiência vivida em momentos de crise, se você me permitir, eu faço um retrospecto aqui. Eu tive uma passagem pelo IASES. IASES é a antiga FEBEM, né, que é aquele presídio de menor, vamos falar sem técnica. Eu peguei o IASES na época que estava com muitas rebeliões, tinha 2 processos de intervenção, com uma OCIP e uma OAS. Então a gente entra no IASES, revê todo o procedimento, revê toda a parte administrativa. O número de adolescentes aumenta muito, porque você não tem controle da porta de entrada, que quem bota os adolescentes para dentro é a polícia e quem solta é o judiciário. Então você faz essa gestão dessa medida socioeducativa. A gente termina com as rebeliões em 6 meses e economizamos mais de 20 milhões para o Estado. Saindo do IASES, eu me tornei subsecretário de Integridade. É uma pasta que é responsável por combate à corrupção cometidas por pessoas jurídicas em licitações e contratos. Isso envolve a relação direta com secretariado e grandes empresários. Era uma lei nova que foi sancionada naquele período fora Dilma, de 2013. Então, o Espírito Santo foi o protagonista, foi o primeiro estado a aplicar a lei no Brasil. Nós nos tornamos referências. Em 2017, ganhamos o prêmio Top of Mind, a instituição mais lembrada no combate à corrupção. Isso no auge da Lava Jato, a gente está falando disso, onde a PF era o protagonista. Na sequência, eu fui convidado para ser corregedor-geral do Estado, para exatamente julgar os recursos dos policiais envolvidos na maior crise de segurança pública que o Estado do Espírito Santo viveu. Então, assim, eu tenho muita vivência em períodos de crise. Isso, com certeza, influenciou no processo de eleição que aconteceu no dia 2. Hoje, completo 15 dias que a gente está à frente da Câmara. Vereador, só para contextualizar para quem está nos assistindo, na verdade isso está muito vivo ainda na memória dos capixabas. Em 15 de dezembro, por uma decisão, por uma operação do Supremo Tribunal Federal, alguns alvos foram no Espírito Santo. Temos 2 deputados estaduais usando a tornozeleira eletrônica, tivemos presos e, dentre eles, o vereador de Vitória, Armandinho Fontoura, que, no caso, o Armandinho, quando foi preso, ele já estava eleito presidente da Câmara de Vereadores de Vitória, uma eleição antecipada para o mês de agosto. Então, já vinha nesse processo de transição acontecendo para que ele pudesse assumir. E aí, no dia 1º de janeiro de 2023, quando, de fato, ele deveria assumir, por estar preso, ele já perde o mandato de presidente e, posteriormente, também está suspenso do mandato de vereador.
E aí eu queria te perguntar novamente sobre essa sensação, porque não é só ocupar uma cadeira na vacância, é também ter que tomar medidas contra a esse vereador, ou seja, foi o senhor que teve que colocar em prática a decisão da Justiça de afastá-lo do mandato, foi o senhor que teve que tomar a decisão e chamar o suplente dele. E aí, essa situação, esse clima, tem causado constrangimento para o senhor e para a casa? Dani, nenhum dos vereadores teve qualquer influência ou controle na prisão do Armando Fontoura. Foi um processo judicial que se iniciou com um processo de inteligência aqui no Estado do Espírito Santo, foi para o Supremo Tribunal Federal e saiu essa decisão. Na sequência, tem outras ações, muitas delas estão em segredo de justiça, então a gente é impedido até de evoluir um pouco na análise e no comentário, mas decisões judiciais não podem ser contestadas, existe um instrumento adequado para se contestar a decisão judicial, que são os recursos. Isso cabe ao vereador Armandinho. A gente está lá para colocar em prática as ordens judiciais. Nós precisamos servir de pontes, Nani. O Poder Legislativo Municipal ele deve servir de ponte. Ponte para o Judiciário, ponte para o Ministério Público, ponte para o Poder Executivo Municipal, ponte para o Poder Executivo Estadual. Tudo que for melhor para a cidade, a Câmara deve servir. E essa foi uma das condições de eu ter assumido a presidência da Câmara. Eu coloquei isso para os meus pares. Eu falei, olha, eu preciso servir de ponte para Vitória retomar o protagonismo positivo. E mudar todos, de fato, virar essa página. Exatamente. E todos de fato apoiaram. Porque a gente tem, simultaneamente, se não me falha a memória, a decisão que cassou o vereador Gilvan por infidelidade partidária ocorreu no mesmo dia onde houve a busca e apreensão e a posterior prisão do vereador Armando. Então, nós temos que focar no trabalho. A gente assume, temos 15 dias, foi um período assim, que a gente não sabia se ia ter eleição ou não, porque ele poderia conseguir um mandado de segurança, poderia conseguir um habeas corpus. Então, houve preparo anterior para que nós, de vida e de profissão, para que a gente conseguisse assumir o cargo. Mas não houve uma preparação para assumir a parte administrativa, até porque ninguém esperava que isso acontecesse. Então a gente vai eleito, senta na cadeira, estamos com muita ajuda dos vereadores, é bom que se coloque isso, os vereadores estão sendo muito parceiros, estão dando o tempo necessário para eu dominar o assunto, para eu formar a minha equipe e a gente conseguir fazer um trabalho maravilhoso para a Vitória. Daqui a pouco a gente vai voltar a falar sobre o Leandro Piquet na presidência, mas vamos falar agora, vereador, das suas bandeiras, né? O senhor assumiu, é o seu primeiro cargo eletivo, embora o senhor já tenha essa experiência no serviço público, mas a eleição foi a primeira em que o senhor venceu. E aí chega com duas bandeiras, educação e bem-estar animal. Quais foram as conquistas já obtidas? Dani, eu busco trazer sempre a ciência e a técnica para a política. E para fazermos isso, um instrumento que eu utilizei foi a pesquisa. Nós fizemos uma pesquisa para identificar qual seria o maior problema da educação de Vitória e criar soluções. E nesse processo, a gente identificou que um dos maiores problemas da educação de Vitória era a fome. As crianças entravam no colégio passando fome, porque a última refeição que ela tinha feito foi na escola no dia anterior. Isso quando é dia de semana. Quando é final de semana, muitas vezes ela não sequer comia no dia anterior. Então, a criança entrava às 7 horas e a primeira refeição era servida às 9. Se nós, adultos, já com mais consciência, temos dificuldade de trabalhar, de nos exercitar com fome, como é que uma criança que está no ensino fundamental de 6 meses, 1, 2, 3, 4 anos, vai conseguir aprender se ela está com fome? Entendo que a técnica tem que acompanhar a política. E um dos instrumentos que fundamenta as decisões políticas está na pesquisa, que você traz você sai do achismo e traz um fato para que você consiga enfrentar. E a gente identificou que um dos maiores problemas da educação de Vitória era a fome. As crianças entravam com fome no colégio. Muitas vezes, a última refeição que essas crianças tinham feito foi no dia anterior, na própria escola. Isso quando não era final de semana, que às vezes ela ficava um dia inteiro sem comer. Então, a gente sugere ao prefeito a mudança da política de merenda escolar. Hoje, as crianças do ensino fundamental, né, do ensino que é de responsabilidade do município de Vitória, ao chegarem nas unidades educacionais, recebem um de jejum, que entra no período da manhã. No período da tarde, recebe uma colação. Então, elas começam a estudar com a barriguinha cheia.
Assim, nós temos dificuldades de trabalhar com fome. A gente não consegue se exercitar quando está fome. Como é que uma criança de 1, 2, 3, 4 anos, que são as crianças que ficam no ensino fundamental, vão aprender com fome? Então, assim, a gente fez esse grande projeto, o prefeito Lourenço Pasolini acatou, investiu na política de merenda escolar e hoje a gente consegue um ensino muito melhor. Eu queria até fazer um destaque. O senhor tem um filho que também na unidade infantil, né? Da rede pública. Da rede pública. E eu acho sempre que vale destacar, se a maioria dos vereadores ou todos os vereadores e prefeitos, os agentes públicos tivessem os filhos usando o serviço público, talvez eles estivessem, o resultado fosse melhor para a sociedade, né? Eu fiz questão de fazer isso até como presidente da Comissão de Educação, exatamente para que eu pudesse verificar de perto, viver exatamente o ensino fundamental. Então, coloquei meu filho, é importante colocar que o ensino fundamental aqui de Vitória é muito elogiado, já vinha sendo elogiado, agora ele está potencializado, as escolas sofreram diversas reformas, então outras unidades educacionais sendo construídas. É óbvio, vai chegar um momento que eu vou ter que tomar uma decisão até de mudar meu filho, até para abrir vaga, porque graças a Deus eu tenho condições financeiras de pagar uma escola particular, mas enquanto há vaga no colégio e eu tenho a oportunidade de ter esse contato direto com o serviço público, que por sinal é muito satisfatório. Meu filho chega em casa hoje, né, na hora do almoço, hoje não que ele está de férias, mas no período letivo ele chegava e falava assim, papai não quer comer. A gente paga tanto imposto, ainda que eu não precise de ajuda do Estado para servir alimento para o meu filho, mas é uma satisfação enorme, sabendo que o seu filho está sendo bem cuidado, está recebendo educação de qualidade e está se alimentando bem no colégio. Essa política, para quem nos ouve ter noção da dimensão dela, a gente tem praticamente 40 mil alunos na rede municipal de ensino. Agora, quantos pais e quantas mães deixam de comer para dar para o seu filho? Vitória não tem 400 mil habitantes. Se você só considerar que a gente sabe que na áreas mais pobres não só é pai e mãe que moram com os filhos, tem tio, tem avô, tem primo. Então, assim, se a gente pegar os 40 mil alunos, tá, e colocar mais 40 mil mães, mais 40 mil pais, se você fizer essa conta, são 120 mil pessoas. A gente está chegando quase a metade da população de Vitória. Então, assim, é política de baixo custo e alto impacto. E aí, eu queria falar da outra bandeira, que é o bem-estar animal. Por que essa bandeira? Por que o senhor elegeu isso? Essa é uma história assim, muito interessante. Na campanha, eu fui fazendo muitas reuniões, conversando com as pessoas para a gente entender os problemas. E uma militante da área fez o seguinte questionamento, falou assim, Piquet, você já percebeu que no seu bairro, que eu sou da Praia do Canto, não tem cachorro de rua? Aí eu comecei a observar, falei, pô, caramba, é verdade, não tem cachorro de rua aqui. E aquilo ali me intrigou. Aí eu falei para ela, pô, preciso tomar um café com essa moça de novo. Tem que entender esse negócio aí. Aí chamei ela e falei assim, cara, mas por que aqui não tem cachorro de rua? E se você vai para outros bairros e tem cachorro de rua? Ela falou assim, porque aqui tem gente que pega esses cachorros, castram e botam para adoção. Agora você faz o seguinte, olha quantas pessoas que você conhece tem cachorro que foi adotado. Isso e aquilo ali foi uma constatação. Aí depois eu falei, agora tem que tomar um café com ela de novo. Cada vez que eu vou conversar com essa moça, ela me traz uma informação que é surpreendente. Então assim, aí na sequência, eu fui perguntar para ela, cara, quem são essas pessoas que estão ajudando os animais? Ela falou, são todos voluntários. Pô, mas não recebe dinheiro de ninguém? Não tem ajuda do Estado, não tem nada? Ela falou, não tem. Eu falei, pô, então eu vou ajudar essa turma. Essa turma é uma turma que está fazendo um trabalho bacana, um trabalho voluntário. A gente precisa pegar essas boas ideias, a gente precisa inventar a roda. Vamos pegar o que está bom e vamos melhorar, vamos potencializar. E a gente começou a fazer esses processos de auxílio. Criamos uma relação que é com a ONG Pramia, que é uma ONG que cata tampinhas de garrafas PET, vende e com o valor dessas tampinhas ela promove as castrações e doações de animais. Então assim, você melhora o meio ambiente, que você tira esse plástico que demora milênios para se decompor e você ajuda a pauta animal também. Então assim, tudo que for bom a gente tenta potencializar ao máximo. No ano passado, no finalzinho do ano passado, o senhor revelou uma doença no olho direito. O senhor pode falar um pouquinho dessa doença, como é que é o tratamento e como foi que o senhor descobriu? Eu descobri no meio da minha campanha para deputado estadual, faltando uns 3 meses para as eleições, eu tinha como se fosse um carcinoma, né? Uma pelezinha que cresce no olho, nessa parte branca, e estava evoluindo um pouco para a córnea. Fui no médico,
Começou a coçar? Como é que foi? Fica uma irritação, como se fosse uma areia. Hoje eu estou de óculos, mas eu usava lente, eu tinha dificuldade de colocar lente, o olho não aceitava bem a lente. E eu fui conversar com o oftalmo, ele falou, olha, isso é carcinoma, a probabilidade de ser... É como se fosse um câncer de pele, mas no olho. E precisa ser visto. Só que eu estava no meio de uma campanha, tinha compromissos, eu precisava cumprir esse papel. Então não falei nada para ninguém, não falei nada para a esposa, não falei nada para quem estava comigo. A gente venceu essa etapa da campanha e a partir das eleições, logo em seguida de outubro, eu comecei a aprofundar esse tratamento. Então é um tratamento que eu tive dificuldade de encontrar no Espírito Santo, tive que mandar vir de São Paulo, tanto os testes quanto a medicação. É uma medicação quimioterápica, é uma quimioterapia local, você vai pingando colírio 4 vezes ao dia, então de 8 em 8 horas você pinga o colírio, e assim, não é fácil, ele tem que ficar na geladeira, aí você pinga o colírio, deita, fica com o olho fechado, depois você tem que fazer uma higiene, porque é muito forte e provoca feridas mesmo na parte de fora do olho. Então, assim, você interrompe um pouco a sua rotina, prejudica demais o sono, você perde um pouco da visão periférica, você deixa de enxergar por completo, você reduz um pouco a visão. Nesse momento você tem algumas preocupações, né? Você, será que eu vou ficar cego? Será que eu vou ter redução de globo? Será que eu vou me aposentar tão jovem na polícia? Eu tenho uma profissão, assim, eu não sou político profissional, eu estou vindo na política com um processo de auxílio, de servir mesmo, como servidor no sentido estrito da palavra. Como é que vai ser meu futuro? Será que só está no olho? Então, assim, a gente fez alguns questionamentos. Graças a Deus, superamos toda a parte do tratamento quimioterápico. Há alguns efeitos colaterais, tanto no período da quimioterapia quanto pós a aplicação do medicamento. Você fica como ele é muito forte, ele causa muitas lesões na órbita ocular. Isso gera um processo inflamatório e, junto com ela, secreção. Então, eu ficava lacrimejando muito. Hoje, graças a Deus... E a rotina, lógico, a gente precisa adaptar, porque tem os horários de botar o colírio e de ficar deitado. Mas, fora isso, pôde continuar fazendo tudo? Sim. Pegando peso, que pega o filho no colo, correndo, fazendo atividade física, as atividades que a Polícia Civil impõe. Você tem alguma restrição, né, no volume de trabalho. Fiz isso para cuidar da minha saúde. Saúde é a única coisa que você tem certeza que vai te acompanhar até os últimos dias. Então, assim, era o momento de eu cuidar um pouco de mim. Fiz essa restrição, mas não cheguei a entrar com nenhum atestado, tanto para a Câmara quanto na polícia. Obviamente, se o médico estava marcado num horário de trabalho, eu tenho que priorizar o médico, mas assim, não fiquei afastado de nenhuma atividade. Eu tinha duas opções, Dani. Ou eu vivia a doença, ou eu vivia a vida. Eu preferi viver a vida, tocar a vida e dar essa volta por cima. Então, assim, eu até deixo a oportunidade, assim, qualquer coisa que você veja na pele, no olho, é importante procurar um médico. Na questão de olho, assim, é muito importante. Ainda que você não tenha nada, óculos escuros, eu não sabia da necessidade, da importância de se utilizar óculos escuros, até no dia a dia. Na praia, então, nem se fala, a questão do protetor. Então, assim, a gente vem com algumas restrições em relação a isso. É que é para além do modismo, né? É muito mais importante que isso. O senhor falou duas coisas aqui que acho que vale a gente desenvolver a partir de agora. Uma, polícia. Duas, política. A sua primeira eleição foi a de 2020, é isso? E o senhor ganhou como vereador. Em 2022, o senhor concorreu a deputado estadual, chegou a ser suplente, né? Sou suplente. É suplente. A política veio para ficar de fato? Não é uma passagem? Dani, assim, é muito interessante. Eu não esperava que isso fosse ocorrer comigo, mas eu conheci tanta gente boa na política. E assim, a evolução da humanidade ocorre na política, né? Você deixa de valer a lei do mais forte e vai para o diálogo. Política é diálogo. Então, assim, eu estou adorando fazer política, eu estou adorando. Mas uma coisa que é importante pontuar, eu tenho uma profissão além da política. Eu sou delegado de polícia. Eu sou muito grato a Deus de ter conquistado o meu sonho profissional aos 30 anos de idade, quando eu passei para o concurso de delegado de Polícia Civil. Passei aqui no Espírito Santo, passei em Minas e escolhi o Espírito Santo para ficar. Então, assim, eu sou muito realizado profissionalmente. Mas eu vejo que na política eu posso ajudar muito mais pessoas do que delegado. Ao mesmo tempo, eu gosto muito da minha atividade profissional. Enquanto for possível eu conseguir esse equilíbrio e manter as duas atividades, eu vou manter. E como é que é mantida essa rotina das duas atividades? Sacrificando muita vida pessoal e familiar. Porque você tem uma jornada dupla. Hoje, meu regime é de plantão.
Então, eu viro noite, eu trabalho sábado, eu trabalho domingo, eu tenho as sessões. Então, assim, dessa forma que a gente vai conduzindo. Enquanto a gente tiver energia, tiver gás, vamos manter isso na máxima. Quando sentirmos que algum momento alguma atividade vai atrapalhar a outra, a gente vai se programar. Porque o senhor tem a opção de pedir licença. Posso pedir a licença para política para atividade parlamentar. Mas foi como eu falei, assim, eu quero me aposentar como delegado. Assim, eu não vou me aposentar como político, eu vou me aposentar como delegado. Eu posso fazer política a vida inteira. A gente faz política todos os dias, fazemos política dentro de casa, fazemos política na rua, com os amigos. Mas, assim, minha profissão é delegado de polícia. É importante que isso fique registrado. Agora a gente vai voltar a falar sobre a sua eleição a presidente da Câmara de Vereadores. A chapa não foi uma chapa que o senhor construiu. A chapa foi construída pelo vereador Armandinho, naquele momento, na eleição antecipada. Aí o senhor assumiu uma cadeira que foi, na verdade, uma substituição, eu vou dizer assim, para ficar no mais popular. Não tendo construído essa chapa, o senhor se sente ainda um líder desse grupo e de todos os demais? Sim, até porque os vereadores que integram a mesa diretora manifestaram apoio. Assim, isso foi uma grande conquista para mim, até uma conquista pessoal, porque você tem votos de vários espectros ideológicos na política. E, assim, Sim, tirando... o senhor foi eleito unanimamente. Assim, o Davi Ismael se absteve, que é o antigo presidente, e a vereadora Camila Valadão votou não, mas ela assim, fez uma fala bacana após. Ela disse que, na verdade, foi uma decisão de quem já estava saindo do poder. Então, ela já não ia ser mais presidida pelo senhor também, né? E assim, como o espectro dela ideológico e partidário é muito diferente, ela teve que tomar uma posição partidária. Ela não poderia votar em alguém que fosse do partido do prefeito. Mas, em termos de relação... E assim, ela externou isso da minha capacidade de liderar a Câmara, tanto no aspecto político quanto no aspecto administrativo. Nós respeitamos a decisão, gostaríamos muito de ter tido o voto dela, como tivemos da vereadora Carla, mas assim, compreendemos a posição dela. Queria falar agora de independência, porque o vereador Leandro Piquet é do Republicanos, o mesmo partido do prefeito Lourenço Pasolini. Há quem diga que o senhor foi estimulado até por Lourenço Pasolini a concorrer a vereador. Eu queria saber como é que fica essa relação de independência entre os poderes legislativo e executivo no município de Vitória. Dani, a Constituição é muito clara. Ela fala que os poderes são independentes. Tá? O prefeito não influenciou na decisão, ele respeitou muito o poder legislativo municipal, e que assim, muitos chefes do executivo não fazem isso. Então, isso foi um sinal muito positivo. Foi assim, os vereadores que decidiram quem seria o presidente da Câmara. E a Constituição fala que os poderes são independentes, mas também são harmônicos. E aqui não posso deixar de trazer um dos meus maiores projetos, que é exatamente da política de merenda escolar. Quando a gente identifica um problema na prefeitura, a gente oferece para o prefeito. O prefeito acolhe isso porque ele entende ser bom. Se o prefeito encaminhar algum projeto que seja bom para a cidade, nós vamos defender esse projeto. Isso é harmonia, não significa subserviência. Só porque eu apresentei um projeto para o prefeito colocar e ele acatou o projeto e implementou, significa que ele está sendo subserviente a um vereador? Não é isso. Ele está fazendo bem para a cidade. E é dessa forma que a gente vai exportar tudo que for bom para a cidade, não importa de onde venha, da sociedade civil organizada, do governo estadual, do governo federal, do poder executivo municipal, a gente vai acatar, vai abraçar. A cidade está em primeiro lugar. E nós realizamos um pacto. Um pacto pela cidade de Vitória, pelo bem da cidade de Vitória. Então, isso está muito bem colocado e construído. Já que o senhor falou do governo do Estado, né, o governo Casagrande e o prefeito Lourenço Pasolini não tem uma boa relação, não diria, não tem nenhuma relação, se eu posso dizer assim. Qual é a sua posição diante do governo Renato Casagrande? Existem relações institucionais entre os poderes. Essa relação ela deve ser fomentada. Então, tudo que puder ser construído em favor de Vitória, isso vai ser levado à frente. Foi o que eu coloquei logo no início. Eu quero ser a ponte. Eu quero ser a ponte entre os poderes, eu quero ser a ponte entre as pessoas. Se as pessoas quiserem cruzar ou não a ponte, aí eu não tenho controle nem influência. Mas eu vou estar lá
pronto a receber todo mundo e ser o caminho para que todo mundo trilhe e encurte esse longo trajeto que às vezes poderiam percorrer. E nesse papel de ponte, foi isso que o senhor quis mostrar quando, assim que assumiu a presidência da Câmara de Vereadores de Vitória, recebendo agentes políticos, quadros do governo, como o secretário de Justiça, André Garcia? Eu recebi o André Garcia, recebi o Marcos Del Maestro, recebi o Coronel Ramalho. Assim, é muito importante a gente colocar também, Dani, assim, o governador é meu chefe na Polícia Civil. Entendeu? Então, assim, eu tenho uma relação direta com ele, até profissional. Isso, assim, não tem como se cortar, não tem como ser cortada. E como um chefe de poder, eu tenho que me portar como um chefe de poder. E tenho que ver o que é melhor para a Vitória e para o Estado do Espírito Santo. Se eu não estiver fazendo isso, eu não estou fazendo política, eu estou fazendo politicagem. Aí é diferente. Então, vou receber todo mundo, vou dialogar com todo mundo, vou buscar ideias, vou buscar conselhos para que eu consiga ter a decisão mais adequada, mais correta, para que eu consiga errar menos. Já que eu falei do André Garcia, como ele é secretário de Justiça e o vereador afastado, Armandinho, está sob a tutela da Sejus, teve alguma conversa relacionada a ele? Não, a gente não entramos na questão do vereador Armando Fontoura. Eu fiz uma conversa republicana com o André, eu já tive uma oportunidade de trabalhar com o André no passado. O André foi meu chefe como secretário de segurança, então tinha essa relação, ele me fez uma visita institucional. Estou tentando construir programas com ele, né, com a mão de obra de egressos do sistema, com a mão de obra de pessoas acauteladas no sistema, que isso favorece a reinserção dos presos, isso reduz o custeio da máquina. Então, assim, a gente tem que trabalhar com responsabilidade. Se a gente pode fazer isso com parceria, por que a gente não vai fazer? Como que o senhor acredita que será o próximo biênio, né? Aliás, esse biênio na Câmara de Vereadores? Acredita que os embates ferrenhos existirão? Olha, os embates existirão e eu acredito que eles até irão aumentar. A Câmara mudou bastante. Você tem o Gilvan, que sai e vai se tornar deputado federal. Você tem Camila, que se torna deputada estadual, e você tem Denim, que se tornou deputado estadual. Entra André Moreira, entra Vinícius Simões, e entra o Chico Rosquem no lugar do vereador Armandinho, e entra Leonardo Monjardim no lugar do Gilvan. Então, assim, a Câmara se torna muito mais plural, muito mais diferente e com espectros políticos diferentes. São perfis diferentes de vereador. Isso fez com que a Câmara se renovasse muito. Se você parar para pensar, é quase um terço de renovação. E quem entra tem essa necessidade de mostrar trabalho, de trabalhar mais, entra com mais disposto, com mais vontade. Isso vai elevar muito o nível do debate na Câmara e eu estou lá para que esse debate seja promovido. O senhor, quando assumiu a presidência, no primeiro discurso, falou alguma coisa, eu não vou saber naturalmente repetir a frase, mas o senhor dizia assim que gostaria de que, sob a sua presidência, a imagem da Câmara de Vereadores de Vitória se tornasse outra frente à sociedade. Qual a imagem que o senhor avalia que hoje a sociedade tem da Câmara de Vereadores? Você vai às ruas e ouve os comentários. Os comentários que se tem na rua, que a Câmara de Vitória se tornou um palco de brigas, um palco de disputas ideológicas. É importante a gente colocar e deixar isso muito claro, Dani, que eu não tenho dificuldade de falar para quem nos ouve. O papel do vereador ele está distante de algumas pautas, como aborto, discutir questões assim de Lula e Bolsonaro. A gente está lá para tratar a cidade. E, sim, a cidade tem problemas, a gente tem que se debruçar nos problemas da cidade. Nós somos pagos para isso. Eu não vou falar de legalização de arma, eu não tenho competência para falar isso. Não competência de conhecimento de matéria, mas competência para votar essa situação. Então, o que eu quero fazer é trazer os debates dos problemas da cidade para que a gente resolva. Você é cidadã e paga meu salário para que eu faça isso. Então, qualquer desvio desse tipo de conduta, eu não estou exercendo adequadamente a minha função. E já que o senhor também falou sobre o seu trabalho na transparência, né, no governo do Estado, quais são os gargalos do município de Vitória nessa questão? De transparência? Olha, eu posso falar da Câmara. O ex-presidente me pediu essa ajuda. Falou assim, Piquet, você tem essa expertise na área, me ajuda a evoluir no processo de transparência. E aqui a gente traz a boa notícia que a Câmara de Vitória é o órgão mais transparente do Estado. Pela avaliação do Tribunal de Contas, ganhamos o prêmio Diamante. Então, isso demonstra a transparência do órgão, a seriedade do trabalho do órgão. E eu consegui construir isso com o ex-presidente Davi Ismael. Então, assim, e vamos lutar muito para continuar
com esse prêmio diamante, vamos dizer assim. Então, tudo que for para dar transparência, para levar integridade para o processo, a gente vai trabalhar. Em relação à Prefeitura de Vitória, o controlador é um auditor de carreira, é uma pessoa altamente qualificada, já fez cursos fora, se não me falha a memória, na Bulgária. Ele vem fazendo um processo de controle que vem um pouquinho antes da transparência, para que você dá publicidade, você tem que controlar os seus atos. Então, assim, a Prefeitura de Vitória tem evoluído nesse aspecto também, mas eu tenho orgulho de dizer que a Câmara Municipal hoje é detentora do Prêmio Diamante como o órgão mais transparente do Estado. Mais transparente, inclusive, de quem nos fiscaliza. Presidente, a gente vai encerrando por aqui. Eu ia pedir para o senhor deixar uma mensagem para as pessoas, mas, naturalmente, que o senhor pode fazer, mas eu posso dizer que a Câmara de Vereadores de Vitória é talvez a primeira casa de leis do Estado do Espírito Santo que já começou a trabalhar, né? Porque desde 1º de janeiro, essa questão toda da saída do Armandinho, da entrada do suplente e da sua eleição, enfim, o ritmo já está bastante acelerado, né? 2023 chegou com tudo. Está muito acelerado. Além de ser a primeira a trabalhar, é um dos órgãos mais antigos do Estado do Espírito Santo. Os primeiros registros de operações do Poder Legislativo Municipal datam de 50 anos depois do descobrimento do Brasil. Então, assim, é um poder muito antigo. E lá, todos nós que estamos naquela posição somos passageiros. Então, nós temos que contribuir o que a gente conseguir para elevar o nível da Câmara. É dessa forma que eu vou. Aproveito para pedir ajuda, críticas e sugestões. A gente recebe de coração aberto, estamos totalmente desprovidos de vaidade e muito disposto e muito animado para fazer um segundo biênio excelente e vencer esse processo, esses 2 anos de uma forma muito positiva para a Vitória. E assim eu vou encerrando a nossa entrevista, convidando os moradores de Vitória e a população capixaba a fiscalizar o trabalho das nossas câmaras de vereadores, porque eles estão lá representando o nosso voto e é quem está mais próximo da comunidade dos bairros, são os vereadores. Presidente, muito obrigado pela sua participação e até a próxima. Obrigado. E para você que ficou conosco até agora, até a próxima Entrevistas.